Então, aqueles indicadores ali são referentes a emprego. E aí a gente vai falar agora sobre os indicadores de inflação. Esse afeta diretamente a decisão da taxa de juros americana, que é o indicador mais importante. Por quê? Dinheiro, pessoal, dólar, chama taxa de juros. Então, dinheiro é taxa. Taxa, ele aumenta ou diminui o valor do dinheiro. Então, e o que faz alguém tomar a decisão de aumentar ou diminuir entre diversos outros indicadores? O principal aqui é a taxa de inflação. Então, como que a gente acompanha a taxa de inflação americana? Então aí, nós temos o dado da taxa de inflação anual, temos a taxa de inflação mensal e nós vamos para os índices. Esses índices é que determina como que está a saúde da inflação nos Estados Unidos. Aqui a gente tem o IPCA, tem o IGPM, né? Lá nos Estados Unidos tem o índice de preço ao consumidor. Nós temos o índice de preço de consumo pessoal e temos o índice de preço também ao produtor. Nós temos também um índice de preço de consumo principal, que é o que os Estados Unidos utiliza, né? O presidente do Banco Central lá, juntamente com os outros componentes, utiliza esse indicador específico para a tomada de decisão, né? Então a gente vai passar aqui para a gente poder dar uma olhada como que está a inflação nos Estados Unidos. Atualização 11 de julho. Então 11 de julho saiu aí a taxa anual dos Estados Unidos. Ela caiu pelo terceiro mês consecutivo para 3%. Então essa é uma informação muito boa. A inflação americana ela caiu. O Fed ele busca uma meta de inflação de 2%. Então, enquanto não tiver uma estabilidade sobre a inflação, ele não muda a taxa de juros. Então, a gente está vendo aí que está existindo uma conversão, né, para que a inflação caia. Então, ela caiu pelo terceiro mês consecutivo. E isso pode auxiliar, né, na decisão de diminuir a taxa de juros americana. Então saiu lá de 3,3, 3,1 e agora está em 3. Né? Então já é um valor interessante para a decisão da taxa de juros lá pelo presidente do Banco Central. A inflação mensal, né, que a gente tem que acompanhar, ela caiu aí inesperadamente 0,1. Então ninguém esperava, achou que ia ficar na mesma. E ela veio e caiu. Então a inflação nos Estados Unidos caiu e já está próximo aí dessa meta de 3%. A partir daí, o presidente do Banco Central pode tomar a decisão de diminuir aí alguns pontos percentuais na taxa de juros. Só que para isso, ele precisa acompanhar alguns indicadores. 11 de julho saiu o índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos. Subiu 3%. O CPI é basicamente a inflação, né? Como se fosse o nosso IPCA. Lá, esse índice de preço ao consumidor é a inflação propriamente dita, né? Então, o IPC está em 3%. Temos um núcleo, que é o que os presidentes lá, os componentes do FONC, né, do Banco Central também, eles utilizam esse núcleo do PCE e eles fazem análise. Então, no núcleo, observou o quê? Que o aumento mais suave desde novembro. Então, desacelerando 0,3 nos 3 meses anteriores. Então, esse núcleo indicou que a inflação ela desacelerou 0,3 aí nos últimos 3 meses. Então, é esse núcleo que eles utilizam para entender mesmo se a inflação está caindo mês a mês. Então, na base anual,
A inflação PCE principal desacelerou para 2,6 em maio, de 2,8 para 2,6. Então, a inflação nos Estados Unidos está diminuindo. Então, isso é um sinal muito bom para dia 31 de julho, a tomada de decisão aí sobre a manutenção ou se vai diminuir alguns pontos percentuais na taxa de juros dos Estados Unidos. Nós temos também o índice de despesa consumo pessoal, né, que permaneceu inalterado. Isso também é muito bom. Então a gente vê que os índices de inflação nos Estados Unidos estão um pouco ali estabilizados, né? Temos também o índice de preço ao produtor, né? Então, ao produtor, ele aumentou para 2,6 ao ano, de ano a ano, né? E o maior desde março de 2023. Então, acelerou ali um pouco o índice de preço ao produtor, né? E aí, algumas questões pode explicar, é o próprio valor do dólar, né? Então, a força do dólar ali ao produtor, porque exporta ou importa muito, pode estar afetando esse indicador, mas está em 2,6, né? A inflação está 3, o produtor está 2,6. É um sinal também não tão ruim.